vídeo de hoje vai ser longo bagarai. Porra, Boggs, aí é apropriação cultural, né? Pois é, já tinha um tempo que eu queria falar sobre isso, né? Só que eu queria dar uma estudada, né? Em assuntos de antropologia e sociologia e tal. Só que, né? Uma bela moça carequinha com câncer me fez o favor de resumir a treta toda, né? Fica mais fácil de comentar, tanto tá uma bagunça. Vou combinar? Já faz um tempo que esse conceito de apropriação cultural caiu na boca do povo, né? Estourou especialmente nessa foto aqui, né? De uma campanha publicitária onde 3 atrizes globais usavam turbante. E o pessoal ficou louco. Eu pesquisei e descobri que era uma campanha publicitária da Arezzo para vender sandálias. A Arezzo é tipo uma boutique chique, né, de sandálias tipo Azaleia Wannabe no shopping center. Entre outras palavras, obrigado movimento negro pela propaganda desnecessária, eu podia morrer sem essa. E depois, eu achei muito confuso dessas pessoas que falam sobre apropriação cultural, porque eu acho que elas não têm um conceito muito interessante do que seja cultura, propriamente cultura, sabe cultura? Cultura. Cultura é mais uma dessas palavrinhas complicadas que tem significados diferentes em ambientes diferentes, acadêmicos ou não. Por exemplo, muita gente confunde cultura com cultura clássica ou cultura superior. Essas duas palavrinhas juntas, cultura clássica, já tem alguns significados. Pode fazer referência à cultura clássica da antiguidade helênica, né? Cultura greco-romana. Ela pode fazer referência a uma suposta cultura superior, né? Isso é mais objeto da filosofia, eu não vou entrar muito nessa questão, mas eu pessoalmente acho esse papo de cultura superior. Também fazem confusão de cultura clássica com cultura acadêmica. Aí vira confusão, né? O próprio termo clássico, ele tem vários significados. Você pode se referir a uma obra clássica, mais uma vez, como uma obra filosófica ou artística do período helênico, da antiguidade clássica. A palavra clássico pode se referir a uma outra cultura de outra antiguidade, de outro povo, como você fala, por exemplo, sei lá, né, arte clássica japonesa. Clássico pode se referir também ao Renascimento. O movimento clássico também pode se referir ao neoclassicismo, né, que acontece ali um pouco depois do Renascimento, já na modernidade, né, século XVIII. Clássico, uma obra clássica, também pode significar uma obra fundadora, né, de alguma coisa ou uma obra importante da filosofia, da ciência ou da arte, né, que modificou aquele ambiente de uma forma dramática. É quando a gente diz que Os Espíritos das Leis, do Montesquieu, é uma obra clássica, porque ela é uma obra fundadora do liberalismo, entre outras. Quando a gente diz que Os Argonautas do Pacífico Ocidental, do Malinowski, é uma obra clássica, porque ela é uma das obras que ajuda a fundar a antropologia enquanto ciência acadêmica. Quando a gente diz que Garota de Ipanema é um clássico da Bossa Nova, vocês já entenderam, né, a referência. Quando a gente diz que Final Fantasy VII é um clássico do videogame, é porque é uma obra de videogame, sim, videogame é arte, tá? Vamos aprender isso também. Que pela primeira vez fez daquele jeito, né, na forma de uma super produção. Vamos dizer que Final Fantasy VII está pro mundo do videogame, o que Guerra nas Estrelas está pro cinema blockbuster. Já a gente vai voltar a falar de arte, a gente vai falar muito de arte aqui nesse vídeo. Mas o conceito de cultura que eu quero trazer para esse debate é o conceito antropológico. Então essa questão aí dos valores de uma cultura ser superior à outra, né, ser mais erudita, isso não tem grandes relevâncias aqui pra gente, né? A primeira coisa que o antropólogo faz quando vai estudar uma cultura é suspender os seus valores, suspender o seu julgamento, para que ele possa estudar o seu objeto, né, com o máximo possível de isenção. Isso quer dizer que os antropólogos são pessoas amorais, insensíveis a situações, sei lá, por exemplo, de mutilação por razões religiosas? Não, porra, caralho. É uma postura metodológica para estudar um fenômeno, para produzir o máximo de material confiável, para aí sim, né, a gente enquanto sociedade, a gente rediscutir os nossos valores, né, repensar as nossas instituições e quem sabe, né, desconstruir, né, algumas tradições idiotas que a gente tenha em nossas culturas. Superficialmente falando, eu acho que essa é uma das grandes colaborações da antropologia. Então, que diabos é cultura? Bem, é o conjunto, né, de hábitos e costumes, né, e informações relevantes a esses costumes que um determinado grupo pratica e produz, de um grupo de pessoas que se identifica, né, com aquela prática, com aquele objeto de culto, tanto individualmente, né, na sua intimidade, quanto na coletividade. Entendeu? Porra nenhuma.
Ok. Eu vou criar uma metáfora aqui. É como se a cultura fosse o software da sociedade. É aquilo que a sociedade compartilha como valor, como comportamento, como conhecimento, como informação e como prática. Um software, ele não se torna, né, um programa enquanto código-fonte. Ele precisa ser ou compilado ou interpretado e precisa ser executado também para que ele funcione, né? O código-fonte sozinho, ele é só um arquivo de texto como outro qualquer, mas quando ele é compilado, né, quando ele é executado, aí a mágica acontece. A língua, falada ou escrita, é um exemplo elementar de cultura. Por exemplo, o português, a língua portuguesa, mais do que aquilo que nós falamos, né, a gente tem uma relação de identidade nacional, que é o português, em tese o mesmo português de Portugal, mas nós temos o nosso português brasileiro, que não tem o hábito de conjugar o segundo tempo verbal, a não ser em alguns estados. A gente tem o nosso jeito brasileiro de falar o português. O português tem regras, né? Regras oficializadas, tem uma repartição que, entre outras coisas, cuida dessas regras, né? A ABNT, Associação Brasileira de Normas e Técnicas, mas a língua também é coisa orgânica, né? Ela se modifica com a prática. Essas regras, elas são reescritas pelo próprio povo, assim como cada região, cada estado, cada cidade, ela reinventa um jeito próprio de falar o português. E não é só questão de sotaque, de estado, de dialeto, né? Essa bobagem de dialeto não existe, mas esse jeito próprio de falar, né? Pode ter relação com classe social, com cidade, estado, região, bairro, que transforma a língua, não é simplesmente as regras, o vocabulário, o dicionário, o método, é a vivência. É a língua que a gente fala, que transforma o que a língua é e transforma a nossa língua em cultura. Vamos dar um outro exemplo para ficar um pouco mais prático. Na época do bolachão, né, do disco de vinil, lá pela minha infância, década de 80, né, sempre vi um carimbinho, né, na capa do disco, escrito "Disco é cultura". Ok, a gente entendeu a metáfora, mas eu não sei como expressar, às vezes está errado. Vamos explicar. O disco, fora de contexto, né, ele é só um biscoitão, né, de vinil, com ranhuras em sua face, né, que colocado numa vitrola, né, no equipamento apropriado, ele é capaz de reproduzir sons, diversos sons, não só música. Agora, se você observar, né, esse artefato dentro da prática das pessoas, você entende que ele se torna um objeto de consumo quando está impresso nele uma obra de arte em forma de música. Aí a coisa muda de figura. Eu sei que hoje existe um culto, né, ao vinil, onde pessoas estão abrindo mão da música digital, né, que é para ter aquele aparelhinho, aquele disquinho gostosinho com aquele barulhinho, aquele sonzinho de nostalgia. Algumas pessoas chegam a acreditar que a qualidade do vinil é superior à da música digital e é o do já afinado CD, que já vai tarde, aquela porcaria quebra, arranha, fica inútil. Puta que pariu, o vinil dura muito mais. Agora, a cultura tá no hábito, no culto àquele objeto, né, que nesse caso específico, além de ser uma mídia de fazer música, remete a uma prática, a uma cultura de nostalgia, a uma época que não volta mais. A própria música, né, leia-se, sequência de notas organizadas em melodia, harmonia, ritmo e contraponto, e de vez em quando um poeminha lá, ele não se torna nem arte, nem cultura por si só. Tem que haver uma rede social em volta daquela prática, daquele artefato cultural, de pessoas apreciando e consumindo música. Como no caso do vinil, o culto não está na mercadoria, mas está no fetiche. A cultura não é só a informação, não é só o conhecimento, não é só o artefato. A gente tem que praticar aquilo e praticar com N mais uma pessoas que podem ser identificadas por esse grupo voluntária ou involuntariamente, consciente ou inconscientemente, né? Por exemplo, você pode ter escolhido ser metaleiro, você pode ter escolhido ser arqueiro, você pode ter escolhido ser artesão, mas nascer no Brasil e falar português você não escolheu. Agora, a mídia física, né, o disco de vinil, ele não perde as suas propriedades tecnológicas ao receber todo esse fetiche, né, num contexto de uma determinada cultura. Na mesma medida que, sei lá, uma pessoa de 70 anos de idade, né, que provavelmente foi jovem durante a ditadura militar no Brasil, que esteja ouvindo É Proibido Proibir, né, num bolachão do Caetano Veloso, na sua queridíssima vitrolinha transistorizada, essa pessoa, ela não tem nenhum prejuízo em seu momento cultural, porque a NASA colocou um disco semelhante, só que desse de ouro, na Voyager, aquela fantástica sonda espacial que cruzou o sistema solar, né? Eu fiquei até emocionado com essa comparação. Daqui eu podia partir lá pra treta do turbante, mas eu quero enrolar mais um pouquinho.
A música talvez não menos que as outras formas de arte, mas ela é um exemplo muito didático para a vida cotidiana, porque para as pessoas que gostam de música, que vivem a música, seja um gênero particular, seja qualquer forma de barulho, tenham essas pessoas alfabetização musical ou não, toquem um instrumento ou não, cantem ou não, música nunca é somente sobre música, não é apenas música, é muito mais do que música. Existe toda uma história, existe toda uma filosofia de vida, um apego, né? Um sentimento emocional tão profundo que transcende o simples ato de apreciar uma obra musical ou ir pro templo de culto à música, né? Que são os concertos, os sarais, as rodas de chorinho, as rodas de samba, os botequins, o show, o espetáculo, o festival. As pessoas ouvem música, leem música, se comportam, se socializam com os seus correligionários, consomem souvenirs e bibelôs que vão além, né, do CD, do bolachão, da fita cassete, e vestem música. Eu acho que a segunda coisa interessante da música, além da música, é ver como as pessoas se vestem em função de estilo musical. Isso não é gratuito, né? Isso cria uma linguagem social muito poderosa, uma espécie de código de vestimenta que é utilizado pelos clubes, né? Pelas pessoas como forma de expressão, como forma de se reconhecerem, como forma de socializar. É como se fosse uma forma de romper as barreiras do ouvido e se expressar profundamente, né? De teatralizar aquela forma de cultura. Isso não acontece só com a música. E é interessante a gente pensar, por exemplo, no trabalho do Pierre Bourdieu, né, no seu livro A Distinção. Ele comenta da relação que as pessoas têm, né, com a forma de apreciar e de consumir arte. E de como muitas vezes essas coisas estão relacionadas com classe social, né, com categoria de trabalho, com etnia, com renda, com estilo de vida, poder aquisitivo, origem, né, de educação, de escola. E como isso é um mecanismo de duas vias. Da mesma forma que a pessoa nasce no ambiente e vai reproduzir o modus operandi da cultura local e como isso vai influenciar no seu gosto, nas suas preferências, às vezes de maneira virtuosa, às vezes não. É engraçado como desde sempre as elites sempre tiveram o hábito de consumir arte como uma forma de autoafirmação, né, de pertencimento de uma suposta alta sociedade, muitas vezes consumindo obra de arte, no caso da pintura, né, comprando um quadro do Mondrian mais preocupado, né, com a bolsa de valores das obras de artes do que com o significado por trás daqueles quadradinhos coloridos. O que também não impede de uma criança, né, que nasceu no morro, que nasceu na favela, de estudar música clássica e quem sabe transformar isso numa profissão, às vezes até numa profissão rentável. Isso também não quer dizer que o nosso suposto rapaz, né, que estudou muita música clássica e foi parar na orquestra em Londres, que ele também não tenha um acervo cultural e artístico valioso lá no morro, lá no bairro que ele nasceu, lá na Maloca, lá nos botequins, na rua, com os pais, com os avós, com os amigos. Talvez a música, né, que ele carregou pro conservatório antes seja mais negra que a sua própria pele, tá? E eu nem disse que o nosso rapaz era negro, eu disse que ele era da favela. Será que o estereótipo ficou trabalhando aí na sua cabecinha? Quando eu era adolescente, né, quando eu era teen, eu tinha uma certa fixação, né, por essa coisa da música negra, em experimentar, em conhecer, né, não somente tocar e ouvir, mas como ver a história. Era muito Jimmy Cliff, era muito Charlie Parker, era muito Gilberto Gil, muito Pixinguinha, muito Djavan, que eu acabei comprando um filar. Filar, pra quem não sabe, é um chapeuzinho de pano. Isso muito antes da música do Chico César. Eu não era cabeludo na época, né? Eu era careca, eu passava a máquina. Ficava muito legal. Pra mim, de certa forma, era uma besteira. Era só um chapéu. Mas também era uma forma de reverenciar o sangue negro que corria nas cordas do meu violão. Porque se for olhar pra história da minha música, seja a música que eu ouço, a música que eu toco, a música que eu faço, a música que eu componho, a coisa mais branca que tem na minha música é a bossa nova. Porque adolescente é muito ávido esse negócio de estereótipo, né? Ele é muito sensível. Ele tem essa coisa da linguagem social porque ele tem essa necessidade de se enquadrar, né? De procurar sua turma na sociedade. A questão do estereótipo, ela é uma coisa complicada, né? Porque ela não envolve só sociologia e antropologia. Envolve psicologia também, né? Que é uma área que eu não domino. Inclusive, o Nerdologia fez um vídeo sobre isso. Eu vou procurar para saber qual foi. E é um fenômeno que tem dois lados, né? Isso tem uma relação com ferramentas, né, do nosso cérebro, da nossa cognição, em reconhecer esses símbolos, em interpretá-los e, enfim, se comunicar com a sociedade dentro desse oceano de linguagens simbólicas. E ele está presente na nossa vida, está presente na arte, né? A arte usa muito de estereótipos para criar personagens, para contar histórias, mas isso também é um mecanismo que explica muito de nossos preconceitos. Primeiramente, quando a gente começa a atribuir valor a esses estereótipos e começa a julgar as
pessoas que se enquadram nesses estereótipos de maneira incompatível com o estilo de vida da pessoa, reproduzindo preconceitos. É quando a gente acha que todo cara de jaleco é médico, quando a gente acha que todo cabeludo é maconheiro, quando a gente acha que toda feminista é lésbica, quando a gente acha que todo mundo que estuda evolução é ateu, e quando a gente acha que todo negro de bermuda é um assaltante ou um traficante em potencial. A mídia, especialmente publicidade, ela usa muito desses estereótipos para vender produtos e muitas vezes fazem isso com extremo mau gosto. E nossa, como eu odeio aquela propaganda das bolinhas. Meu Deus do céu. Sabe, parece que o Bolsonaro comprou metade das ações da Coca-Cola, aí saiu aquela merda. Então a gente volta para aquela imagem das 3 atrizes globais de turbante. Eu não sei se foi proposital, mas não tem como negar. Elas estão usando sim um estereótipo de vestimenta afro-brasileira. Eu não achei tão grave assim, eu não achei que teve essa gravidade aí que o pessoal colocou, mas não sei, de repente foi de mau gosto e já tá de bom tamanho. Agora dizer que é apropriação cultural... Pois é, eu falei da bossa nova, né? Esse gênero fantástico da música popular brasileira e que tem raiz negra no samba e no choro. Eu pessoalmente acho que o comecinho da bossa nova era meio sem graça, era meio besta. Se não fosse o Vinícius de Moraes, o João Gilberto, o Tom Jobim e o Baden Powell para salvar o movimento, teria se tornado um gênero muito chato. E uma coisa que a gente não pode negar da bossa nova é que eles sempre tiveram uma reverência à cultura negra, do candomblé, né, desse intercâmbio cultural e inclusive, né, dessa ponte aérea cultural entre o Rio de Janeiro e a Bahia. Realmente, se a gente olhar para as personalidades do samba, do chorinho, do pagode e da bossa nova aí dessa época aí do finalzinho da década de 60 até a década de 80, a gente percebe que existe um desequilíbrio de representatividade negra entre os artistas, inclusive entre os compositores. Mas, cara, a bossa nova, ela explodiu, assim, de um jeito. Mostrou pro mundo, né, alguns anos aí depois de Carmen Miranda, que era portuguesa, diga-se de passagem, o poder e a beleza da música popular brasileira pro mundo inteiro, sabe? Tem até o episódio mitológico da história da bossa nova, quando o Frank Sinatra liga pro botequim em que o Tom Jobim tava lá tomando uma cerveja, convidando ele pra fazer um dueto, né? Ele ficou assim, ué. Aí eu pergunto, que demérito tem nisso? Vamos parar pra pensar. Bem ou mal, a bossa nova, entre outras coisas que a nossa música igualmente maravilhosas, ela trouxe uma visibilidade para a cultura negra, né? Uma representatividade para o negro. Há de se questionar a visibilidade do negro no palco da bossa nova? Eu acho que é assim. E esse intercâmbio da cultura negra aqui no Brasil é coisa de louco, não tá só na música. Ele está na nossa religião, na nossa comida, na nossa cultura, na nossa literatura, no nosso teatro, no nosso cinema. Inclusive, o cinema brasileiro, ele sempre teve o cuidado de mostrar o outro lado da cultura brasileira, que não é muito bonito, que não é muito interessante, que não deixa o negro numa posição muito confortável. Mas assim como a cultura tem esse comportamento orgânico. Ela se transforma, ela se mistura, enquanto grupos pegam pedaços de cultura aqui e ali para fazer uma coisa nova. As coisas às vezes se misturam, né, com o passar do tempo, como a nossa própria cultura negra, que não é de uma África só. São de diversos países, de diversas culturas, de diversas etnias diferentes dentro da África, que a maioria de nós não faz ideia, não tem a menor noção de como era a África daquela época e de como tá a África hoje. A bossa nova, ela tinha assim um estereótipo bastante negativo, de ser samba de branco, de ser sambinha de classe média, de ser sambinha de tocando em apartamento, né, da Barra do Leblon, mas foi um negócio tão forte que foi parar até nos teclados do The Doors. A bossa nova, ela conseguiu protagonizar até a contracultura, o rock nos Estados Unidos. E eu acho que tem que ter intercâmbio cultural, sim. Eu acho que tem que ter alemão comendo acarajé, japonês tocando tamborim, italiano dançando frevo, argentino jogando nosso futebol nos nossos clubes e negão fazendo yakisoba. Agora, não seria interessante se esse intercâmbio fosse de duas vias, né? Se a nossa cultura supostamente ocidental, herdada da Europa e influenciada pelo capitalismo, né, pelo imperialismo norte-americano, o nosso Estado democrático de direito, as nossas instituições, se não houvesse aí um intercâmbio, né, com a cultura negra,
E eu não tô falando de negão tocando violoncelo, não. Eu tô falando de negros nos hospitais e não só, né, como vítima de bala da polícia no morro, também como enfermeiros, né, como médicos, como administradores, né, como acionistas, né, como empreendedores. Tipo, negro na escola, índio na faculdade, cafuso na bolsa de valores, mameluco pagando de galã na novela da Globo. Seria um pouco melhor, né? Muita coisa mudou de um século pra cá. Eu tenho certeza que nós vivemos numa situação muito melhor do que antigamente, mas achar que a gente vive nesse paraíso, saca? Nesse lugar bonito, aonde o negro ocupou todos os espaços da sociedade plenamente, proporcionalmente às outras etnias e culturas que fazem a nossa sociedade, você tá ficando louco. Né? Eu acho que isso tem que ser debatido, isso tem que ser criticado. A questão é, eu não vejo os críticos da apropriação cultural tratando desse assunto, eu não vejo eles criticando isso. Eu vejo um debate muito mais raso, eu vejo um debate muito mais idiota. O caso lá da moça do metrô, aquela. Vocês lembram bem, uma moça, né, com câncer, estava com turbante, aí foi abordado por negras que disseram que ela não podia usar turbante porque ela era branca. Ela tirou o turbante e disse, tá vendo essa careca aqui? É câncer. Depois que essa história ganhou a mídia, né, ficou um bafafá, um negocinho, entendeu? Parece que a moça já pegava no pé de justiceiros sociais antes, eu não sei por qual motivo, eu não sei se pra criticar os excessos dos justiceiros sociais ou porque tava cagando regra também. Parece que já deu treta, né? E eu suspeito muito que essa porra seja fanfic. Eu não tô julgando a moça, tá? É porque eu não sei, eu não tenho, né, mais como averiguar essa história. Mesmo que essa porra seja fanfic, tá? Isso deu muito pano pra pessoas negras, especialmente moças negras, exporem os seus preconceitos contra pessoas com câncer. Puta que pariu, caralho. Eu não consigo olhar de outro jeito. Se era bait de internet, vocês caíram direitinho. Passou aqui uns 20 minutos falando de cultura, né? De itens de consumo, etc. Linguagem, música, arte, ok. Recapitulando, um turbante fora de contexto é só um punhado de pano na cabeça. Ele começa a ganhar um contexto cultural quando a gente trata, né, da sociedade, quando o turbante ele se torna o símbolo de uma cultura. Só que tem um pequeno detalhe, né? O turbante ele é um item multicultural. Um turbante na cabeça de uma menina do candomblé, né, inclusive que levou pedrada na rua por preconceito religioso, porque a religião dela era do demônio, né? Por pessoas supostamente cristãs jogando pedra, né? É muito diferente de um turbante na cabeça de um jovem de classe média europeu, né, que deu a louca de entrar no Estado Islâmico porque achou que ia ser, porque achou que essa ideia era muito boa, que era descolado. É claro, é óbvio, é evidente que num contexto brasileiro, na maioria das vezes, né, que o turbante ele é usado, ele está relacionado com a nossa cultura afrodescendente. Mas mesmo aqui, né, o Brasil sempre foi um país muito caloroso com imigrantes, especialmente imigrantes de guerra, incluindo árabes e judeus. E isso é muito bom. Assim como um ícone cultural carrega o peso, né, e os valores de sua cultura, ele também carrega os estereótipos e os preconceitos que essa cultura sofre. Agora, vamos conversar. Você acha que, tirando o turbante, né, da cabeça, da lourinha, né, da japonesa, da italiana, do alemão, você acha que isso vai resolver o problema? Eu não tô falando do problema de branco usando turbante, porque eu não vejo isso como problema. Se você acha que branco usando turbante deveria ser a pauta do movimento negro, uma pauta relevante do movimento negro, acho que você vive no mundo da lua. Você não tem noção da realidade do negro no nosso país. Eu tô falando do problema do negro e da negra, né, na escola, na faculdade, na sociedade, visitando o supermercado e o shopping center, né, sem ser tratado como um suspeito de assaltante que vai assaltar, como ainda acontece no Brasil no século XXI. Eu tô falando dos negros, né, que aparecem no necrotério, às vezes mortos pelo crime organizado, às vezes mortos pela polícia, uma polícia destreinada e despreparada, que indistingue bandidos inocentes, tá? E às vezes pega um inocente e arma lá um flagrante, né? A gente sabe como é que esse negócio funciona. Tirar o turbante da lourinha, não vai botar a neguinha no curso de medicina da USP. E foi como o Slow comentou no vídeo dele, e o Pirula também. O problema, a priori, é educação. E eu não tô falando só de educação do Estado, da escola pública, ela também é importante. Mais do que esse tema estar em nossas escolas públicas, né? É importante que nossas crianças estejam na escola, que é um outro problema também, tá? E os
nossos professores, né? De preferência, né, sem sofrerem da violência que acontece nas escolas, dos quais os professores também são vítimas. Mas é importante, né, que os movimentos sociais tomem para si também essa tarefa da educação, da propaganda mesmo, fazer propaganda da cultura, é para levar a cultura pro seu povo, pro nosso povo, pra nossa gente, sem distinção de raça, de cor, né, de etnia, de gênero, como o Clube do Choro faz aqui em Brasília, formando profissionais, né, levando a história, a música, a cultura do choro para as novas gerações, porque isso traz visibilidade também. A cultura leva o seu povo junto com ela, leva a sua história quando o trabalho é bem feito. A gente precisa de movimentos sociais, a gente precisa de movimento negro, a gente precisa de feminismo, precisa do combate à intolerância religiosa, e com os acontecimentos políticos, sociais, criminais, policiais que a gente vê todos os dias na mídia, no nosso jornalismo, a gente precisa desses movimentos hoje tanto quanto sempre. Sabe onde é que eu vejo apropriação cultural? Nesses grupinhos de internet aí. É impressionante a quantidade de gente ignorante se apropriando do movimento negro e do feminismo para falar bosta, se apropriando de conceitos, né, sociológicos, antropológicos e culturais, é como se fosse gíria de adolescente, para falar merda, para ficar fazendo tretinha de Facebook, cagando regra. Ai, seu machista, opressor, defensor do patriarcado. Ai, não quer desconstruir, não quer quebrar paradigma. Você sabe lá que porra você tá falando? Você sabe lá que porra é uma sociedade patriarcal? Caralho. Tô falando de sociedades da nossa antiguidade que tratavam mulheres como propriedade. Não sabe dizer onde isso influenciou na sociedade, onde isso ainda influencia na nossa religião, na nossa cultura. Não sabe dizer o papel da religião na manutenção dessa cultura bárbara, como se mulher fosse propriedade do homem, especialmente daquela igreja, aquela igreja que não contrata mulheres pro sacerdócio. E pelo amor, não estuprem a palavra paradigma. Thomas Kuhn se remexe na cova quando vocês fazem isso, puta que pariu. São vários conceitos, muitas vezes interessantes, né, que são interessantes que as pessoas aprendam, acaba deturpando a coisa, transformando numa bobagem, sabe? Numa teoria da conspiração, sei lá, do tamanho de marxismo cultural. Do mesmo jeito que ideologia de gênero virou pseudofilosofia na cabeça, entendeu? De quem quer se sentir inteligente sendo homofóbico, perda de protagonismo virou uma frescura pra calar a boca de quem só queria ajudar. E protagonismo não é frescura, não é desimportante. No caso do feminismo, inclusive, feminismo ele tem que ser, quer dizer, antes de mulheres, para depois então ser para toda a nossa sociedade. Mas na minha sincera opinião, o feminismo tem muito mais chance de perder o seu protagonismo com uma figura assim, tipo, sei lá, Sarah Winter, do que pra qualquer homem cis, hétero, de classe média alienígena. Ela ficou lá, né, com as tetinhas de fora, falando um monte de merda, fazendo um monte de merda, falando um monte de merda pra aparecer na frente da câmera da Rede Globo, e olha só a merda que deu, né? E essa porra de palmitagem? Quem foi o animal que inventou essa merda? Olha só a situação ridícula que eu vi na internet faz um tempo já. Um rapaz negro com a namoradinha dele japonesa. Aí um monte de suposta feminista do movimento negro indo lá xingar o rapaz de palmiteiro. Indo lá xingar o rapaz. Vai tomar no cu. O nome disso é racismo. É racismo o nome dessa putaria. Isso daí é racismo. E a moça não era nem branca. Era japonesa. Ah, Bugs, nós temos que discutir o embranquecimento da teu cu. Tá sendo racista, palhaça. E eu vou falar uma coisa. E eu posso estar sendo preconceituoso, mas eu aposto que a maioria dessas desocupadas que fica caçando negão pra chamar de palmiteiro é tudo adolescente, sustentado pelos pais, né? Os pais é que sofrem, né, da opressão pra sustentar os filhinhos pra ficar falando merda no Facebook. Boa parte dessa galera, inclusive de classe média, pra ficar cagando regra na namorada dos negão. Presta atenção, os negros apanharam muito no começo do século XX pra legalizar o casamento interracial, pra vocês inventarem essa putaria. E não era só casar, não, era casar, era votar, era poder possuir propriedade, comprar imóvel, estudar na mesma escola dos brancos. Pra essa cambada de criança mimada vir com esse papo de palmitagem, vai tomar no cu, porra. Ah, porque nós temos que discutir a solidão da mulher negra. Discutir esse assunto com racismo, babaquice e putaria, tem que morrer na solidão mesmo, palhaça. Essa palhaçada, esse comportamento dessa gente retardada do Facebook só serve pra reforçar o estereótipo de que o pessoal dos movimentos sociais é tudo a cambada de maluco, comunista, gaysista, stalinista que quer implantar a nova ordem mundial no Brasil e acabar com a família tradicional brasileira. Enquanto os movimentos sociais sérios, né, estão subindo o morro, né, para falar com jovens sobre contracepção, gravidez, doença venérea,
aborto, estupro, droga, criminalidade, falar sobre violência doméstica, né? Enquanto essa galera tá fazendo esse tipo de feminismo, né? Esse tipo de gaysismo, né? Esse tipo de movimento negro, a mídia tá de olho só nas palhaçadas, né? Ah, Sarah Winter tira peitinho pra fora, olha Sarah Winter, não sei o que, não sei o que. Ah, um gaysista enfiou o crucifixo no cu, olha o gaysista enfiando o crucifixo no cu, que horror. Ah, olha lá a feminazi cagando na foto do Bolsonaro, mijando, cagando na foto do Bolsonaro. Gente, não caga na cara do Bolsonaro, hein? Fica até melhor pra imagem dele, né? Ele com cocô na cara, ele fica mais aprazível, né? Fica mais agradável, mais cheiroso. E essa suposta treta inútil dessa moça aí com câncer, com turbante, né? A mídia adorou essa palhaçada, né? Adorou esse festival. Olha só que representatividade foda pro movimento negro e pro movimento feminista. Talvez o caminho, inclusive, pra essa gente seja educar, né? Dos movimentos sociais, dos movimentos feministas, conscientizar essa galera. Ah, você quer falar em nome do feminismo? Você quer se vestir das bandeiras aí do feminismo, do movimento LGBT, do movimento negro? Senta aqui que a titia vai explicar pra você que porra é essa. Porque eu acho que as pessoas sérias, dos movimentos sérios, têm que se preocupar com essas palhaçadas que estão acontecendo aí. O que tá acontecendo é uma extrema pamonhice, né? Semelhante ao que acontece na extrema direita. E eu nem vou entrar na questão partidária, da forma, né? Como os políticos, como os partidos, assim como a Sarah Winter, né? Eles pegam essas bandeiras dos movimentos sociais pra subir em palanque, pra dizer que vai fazer, pra dizer que vai fazer. Aí é eleito, fica 4 anos, esquece, né? Só volta a tocar no assunto na hora das eleições. É político fazendo apropriação cultural dos movimentos. Pra ganhar voto. Porque quem teve que garantir, né, o direito civil dos homossexuais, dos transexuais, a união civil estável, não foi o Congresso Nacional, não. Foi o Supremo. E é uma conquista muito frágil, porque tem uma bancada evangélica louca pra cagar com essa merda. Louca. E esse câncer, né, tá começando a invadir o movimento LGBT, que sempre foi aberto, que sempre foi inclusivo, que sempre foi foda, né, agora tá assim de gente cagando regra. E eu vou falar pra você, mesmo que não seja um militante, né, mesmo que seja um livre pensador, né, que se considera simpático ao feminismo, que seja feminista, né, simpático ao movimento negro, né, que seja simpatizante do movimento LGBT, não largue essas ideias que foram tão importantes, né, para os direitos civis, para construir a nossa civilização melhor, né, que ainda não é perfeita, que ainda tem um monte de problema para resolver, mas com certeza tá há anos-luz do que era no início do século, né, ou há 200, 300 anos atrás. Você é feminista e tá com vergonha dessa galera, não deixe de ser feminista. Se você abrir mão do feminismo por causa dessa galera, não é você que vai estar se livrando de uma encrenca. É o feminismo, é o movimento negro, é o movimento LGBT que perde mais uma cabeça pensante num oceano infinito de oportunistas e ignorantes. Cantinho do Spam. Vídeo gigante, né? Vídeo grande, vídeo pequeno, vídeo grande. Então, o cantinho do spam vai ser rapidinho, né? Enquanto eu escrevia o roteiro desse vídeo, muita gente, inclusive muitos dos meus amigos, fizeram também vídeos tão interessantes ou mais interessantes que o meu, que eu gostaria muito que vocês visitassem, né? Tem muito material legal aí. Essa bobagem, essa treta desse turbante, né? Acabou gerando uma discussão, gerou muito material interessante. Jogo rápido, porque o vídeo já tá enorme. Gostou desse vídeo? Se inscreva no canal, se inscreveu no canal, clica aí no sininho. Todas as minhas redes sociais estão na descrição desse vídeo, né? Incluindo o Twitter, o meu Facebook pessoal, a fanpage do Hangout da Groselha, o grupo do Hangout da Groselha. E agora eu estou de volta na edição do Iconoclastia Incendiária. Eu tô lá postando umas porcarias também, então você tem todas essas redes sociais pra me seguir, já que o YouTube, né, não tá entregando os feeds direito, tá? Visitem agora ou depois, né, alguns dos vídeos que eu vou recomendar, divirtam-se com as recomendações e uma beija do Boggs. Pobre samba meu, foi se misturando, se modernizando e se perdeu. E o rebolado, cadê não tem mais? Cadê o tal gingado que mexe com a gente? Coitado do meu samba, mudou de repente, influência do jazz.